tilápia é uma das opções mais populares e saudáveis no setor da piscicultura e um dos mais valiosos na produção nacional. Porém, a categoria de peixe está agora ameaçada pelo Ministério do Meio Ambiente, que pode paralisar, proibir totalmente a produção. Vamos falar sobre esse perigo no programa de hoje. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Marilza Patrício Fernandes, secretária executiva da Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União Peixe SCP. É um prazer recebê-la, Marilza. O prazer é todo meu, um orgulho, uma honra estar falando aqui com você e com o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite para falar nesse momento inglório para a piscicultura brasileira, no especial a tilapicultura, viu, Joyce? Exatamente, parece até piada, né, Marilza? E no momento que a produção de tilápia está crescendo tanto no Brasil, a gente vem enfrentar essa situação. O peixe, ele representa quase 70% da produção nacional, a tilápia, né, entre os peixes, e está na mira do Ministério do Meio Ambiente. A Conabio, que é a Comissão Nacional do Meio Ambiente, órgão ligado ao Ministério, quer proibir, isso mesmo que você está ouvindo, quer proibir o cultivo do peixe, incluindo a tilápia, na lista de espécies exóticas invasoras. Aí ela entraria na mesma categoria do javali. A gente sabe o problema que os produtores rurais enfrentam com o javali, né? Mas a tilápia, pelo contrário, ela tá fazendo parte importante da economia do país. É só para a gente ter uma ideia aí, o Marilza, a gente já falou outros momentos aqui sobre a tilápia com outros convidados, mas fala para o nosso público o que a tilápia representa hoje para a piscicultura nacional. Bom, a tilápia é hoje, como você já disse, a espécie mais cultivada no Brasil, né? E ela promove um desenvolvimento local, regional, que até então nós não tínhamos essas possibilidades. Você veja que a maioria da produção hoje, com exceções, óbvio, mas elas acontecem em águas da União, que eram territórios, áreas agriculturáveis, que quando houve o fechamento das usinas dentro do sistema, né, de produção de energia elétrica, ela começou a ser quer dizer, perdeu-se, ocupou-se um pouco esse espaço com o turismo, mas depois chega a tilapicultura nessas regiões e que começa a promover o desenvolvimento da região. Você pode verificar isso aqui no interior do estado de São Paulo, te levo no lugar para você ver, em Pernambuco, né, no interior do Pernambuco, que muda a realidade das pessoas a partir da produção da tilápia, que é uma espécie que tem uma aceitação universal, né, por conta do seu sabor, suavidade, e ela é o grande protagonista da piscicultura em águas continentais do Brasil. Agora, Marilza, o que leva, quais são os critérios aí para definir, por exemplo, uma espécie como invasora? Então, a espécie invasora é aquela que é exótica, né, que não é nativa daquela área, de um determinado ecossistema, enfim, né? Para você declarar a espécie invasora, ela tem que preencher 3 critérios, digamos assim, que é ser uma espécie não nativa daquele ecossistema, se adaptar, estabelecer e reproduzir nesse novo ambiente e não causar impactos negativos ao meio ambiente, à economia ou à saúde humana. Quer dizer, então, você tem esses critérios que classificam. A coisa da espécie exótica, o bovino brasileiro, enfim, tudo que nós temos aqui de produção não é brasileiro. Nós temos quianta, nós temos ema, nós temos mandioca e nós temos o resto que foi trazido, né, na nossa colonização. E a partir de 92, da Eco 92, criou-se, então, esse conceito da espécie exótica invasora, né? Então, a tilápia, ela não está dentro desses critérios, ela não atende esses 3 critérios, porque ela não causa impactos negativos ao meio ambiente, por mais que digam que sim. Né? Então, muito discurso e pouca comprovação científica. É achismo e menos pesquisa e comprovação mesmo. Né? A economia, ela ajuda a economia. Né? E para a saúde humana, a gente não tem o que falar, porque a tilápia é uma proteína de alto valor agregado, a gente deve consumir o peixe em todas as fases da vida, né? Na primeira, na fase adulta, na terceira idade, enfim. Eu como muita tilápia, por isso que eu sou uma velhinha saudável.
Inclusive, é uma tilápia que você tem aí no seu colar, esse pingente? Quando eu vou falar, eu tenho que foi desenvolvido aqui na Aquishow, é uma tilápia que tem aqui no meu pescoço. E é verdade, porque o brasileiro está aprendendo até a consumir mais peixe, né? Falando em termos de saúde, como você bem colocou aqui, com a tilápia, né? Pelo sabor que ela tem. E realmente, se a moda pega, nós vamos ficar sem produção no Brasil, porque a tilápia, ela veio da África. Uma pessoa fez um comparativo aqui que eu achei fantástico, dizer que a tilápia é uma espécie invasora, é a mesma coisa que fala que o Nelore, né, uma raça aí, a Nelore, tão famosa aqui no Brasil, também é invasora por ela ser originária da Índia. É o que eles classificam, né, de exótica invasora e de exótica. Então, o exótico invasor é isso que eles afirmam, enfim, e não tem nada. Aliás, é galinha, né? Se você for falar de galinha, cachorro, né? O que nós temos aqui é anta, né? Enfim, ema. A gente ia ter que comer anta, né, se fosse assim. Sim, e aí eu quero convencer o mundo a comer anta na medida em que ela não é agradável, assim. Eu já comi anta na minha infância, a gente consumia anta e todos os animais que tinham, né? Assim, morava numa fazenda e a caça acontecia e a gente comia anta, capivara, a gente comia tatu-galinha, a gente comia cobra, né? Comíamos. Agora, o mundo não é mais esse, né? Então, não tem como convencer o mundo. E por que a tilápia, Joyce, caiu no gosto popular? Isso é no mundo, né? Por conta da suavidade. O peixe de rio, ele tem um sabor mais acentuado, né? Costuma ser mais acentuado o gosto dele. E a tilápia não, né? E ela tem uma resposta zootécnica muito boa para o investidor, né? E gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento local, enfim. E compromete também assim, a segurança alimentar, né, do país inteiro, sabe? Porque é uma situação em que a população é uma fonte de proteína importante para a população. E é aquilo que você já falou, nós estamos cada vez mais aprendendo a comer peixe em função da suavidade do sabor, né? E ela pode ser preparada de qualquer forma. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma.
Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô, Marilza, e a portaria do IBAMA, número 145/98, ela ainda garante respaldo legal aos criadores de tilápia? Sim, sim, ela ainda garante esse respaldo, é por meio da portaria 145 do IBAMA que a gente consegue produzir, principalmente tendo em vista que a portaria afirma que a espécie, quando estiver instalada, né, na região, na bacia hidrográfica, ela pode ser produzida. Então, a gente tem a garantia de produção por meio dessa portaria mesmo. E aí eu não sei como é que vai ficar, né? Porque nós vamos ter um imbróglio jurídico aqui, a não ser que se remova a portaria. No entanto, remove a portaria, derroga, né, a portaria, e aí? Ela vai prejudicar. Então, a gente tem uma máxima que você não pode retroagir na lei, principalmente se for para prejudicar. Então, é uma situação que é um imbróglio que o próprio governo está criando para ele, né? Nós falamos aqui, né, porque ela movimenta toda uma cadeia. Imagina o impacto econômico que uma proibição poderia causar nesses estados produtores, né, como São Paulo, Paraná, produz muita tilápia. Outros estados também estão crescendo aí, têm potencial, estão ampliando a produção. E assim, você não falou, Santa Catarina tem 35 mil pequenos produtores de tilápia, né? Então, nós temos isso no Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, até recentemente, era o maior estado exportador de tilápia para os Estados Unidos, né? E agora nós estamos, assim, sob um bombardeio, viu, Joyce? Porque, veja bem, nós estávamos aqui tranquilos, o governo foi ao Vietnã e autorizou, fez um negócio bilateral lá, e importação de tilápia, do filé de tilápia do Vietnã. Tá, aí veio a regra do tarifaço, que também nos atingiu, né? E agora vem essa situação aí do Conabio querer incluir a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. Então, é duro produzir nesse país, viu, minha menina? É duro, Joyce, produzir nesse país. Então, você veja que é bombardeio de todos os lados, né? E isso prejudica as economias, são empregos, postos de trabalho, geração de emprego, de renda, tem toda uma cadeia de valor que ela termina sendo comprometida e que afeta fundamentalmente a economia das regiões. Como eu já te falei, eu posso te levar, e quem quiser verificar em loco, o que a tilapicultura faz nas regiões do país onde ela acontece, né? Ela promove o desenvolvimento local, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, a vida material das pessoas. Tem um município aqui na região de Ilha Solteira, que tem um distrito chamado Esmeralda, o município é Rubinéia. Eu estudei naquele lugar, eu sei o que a tilapicultura fez por aquelas 620 pessoas desse vilarejo, desse distrito, né? Porque hoje 60% da população ali trabalha na tilapicultura. As casas eram de madeira, sabe? Você não tinha nada, você tinha boteco para vender pinga e pão, sabe? Tinha uma senhora que congelava o pão. E a piscicultura, em especial a tilapicultura, você chega lá, todo mundo tem uma moto, melhorou a casa, tem um carrinho na garagem, porque isso desenvolve a economia do local. E é isso que a gente precisa, né? Com responsabilidade, obviamente, todo produtor tem responsabilidade em relação à criação. É isso que a gente precisa fazer com que essas pessoas enxerguem, né? Mas é justamente contra o desenvolvimento que o governo do PT trabalha, né? Ele já não ajuda. Se ele não atrapalhasse, já estaria ajudando, mas não, tudo que acontece para o bem, para o desenvolvimento do país, ele vai lá, toca e quer barrar. E a Conabio provavelmente não consultou o setor antes de tomar essa decisão, né?
Olha, eu faço parte de um GT, a Peixe SP faz parte de um GT de revisão da CONAMA 413, que é que faz as orientações para as CETESBs e organizações estaduais de meio ambiente fazer o licenciamento. Ela é muito rígida e ela é antiga, né? Então a gente estava e começou a ouvir um zum, que a tilápia estaria sendo incluída nessa lista de espécies exóticas. Então, nós que somos do CONAP, né, nós temos o Francisco Medeiros, da Peixe BR, faz parte do CONAP, eu faço parte da CONAP, e a gente pediu, então, para que eles apresentassem, né, do CONABio, e veio isso, dia 3 de outubro. Então, nós tomamos conhecimento efetivo dessa informação no dia 3 de outubro e, pasme, assim, na transparência número 8 lá, que a secretária Rita de Cássia fez, a apresentação tem lá a palavra erradicação, né? Não tem outra. Então, nós tomamos conhecimento dessa portaria, dessa intenção, por meio dessa reunião do CONAP. E foi quando, assim, a gente começou a se articular o setor, inclusive tem deputados que estão solicitando uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né, para pedir explicações, e aí ouvir o setor também, e pesquisadores, cientistas que têm hoje dados atuais do que é efetivamente a tilapicultura, né, enquanto esse argumento, para contrapor esse argumento que é defasado. Joyce, nós temos assim uma evolução. Quando eu comecei com isso, há 20 e poucos anos atrás, a tilápia tinha ração peletizada, quer dizer, era uma película que envolvia a bolinha ali da ração e ela boiava um pouco mais de tempo na água até o peixe vir consumir. Mas se ela não fosse consumida, ela afundava, né? E aí... hoje nós temos as rações extrusadas, que ela tem um processo de ingestão de ar, então ela permanece, a responsabilidade do setor em relação à manutenção da qualidade das águas, porque assim, se a água não estiver boa, Joyce, o piscicultor perde o que ele pôs na água, é todo o investimento dele ali, e quando começa a morrer um peixe, morre tudo. Então, a perda é muito grande, a responsabilidade do setor em relação às condições de controle ambientais são muito rigorosas, né? E o próprio setor foi se organizando no sentido de ter manejos mais adequados. Você tem equipamentos hoje de aeração de água, você tem equipamentos que melhoram a condição. Claro que toda atividade humana, ela gera resíduo, mas o piscicultor tem clareza do seguinte, a matéria-prima dele é a água, né? Então, se ele não cuidar da água, ele perde o investimento, entendeu? E isso é uma regra no Brasil inteiro. Sabe, o brasileiro, ele tem responsabilidade ambiental, o piscicultor, o produtor de tilápia tem responsabilidade ambiental, porque se ele não tiver, ele perde o investimento. Não faz sentido classificar a tilápia como invasora, sendo que a produção ocorre em ambientes controlados e, de fato, o produtor é o mais interessado em criar, em produzir com qualidade, porque se ele não produzir, como você colocou, ou ele perde a produção, ou ele também vai ficar para trás na competitividade, porque tem que oferecer um peixe, e o brasileiro já sabe que a tilápia ela tem um gosto suave, ela não tem aquele gosto de lama, ela não tem aquele gosto de peixe. Exatamente. E assim, como a gente já falou, ela tem várias possibilidades de preparo, né? Até cru ela vai muito bem. Você comer um ceviche de tilápia é maravilhoso, né? E assim, a gente então fica muito preocupado com essa situação. Estamos nos organizando, né? A cadeia brasileira está toda ela dando uma resposta. A gente tem falado com deputados, ontem mesmo eu conversei com deputados de São Paulo, com deputados de Minas Gerais, até fiquei essa coisa da audiência pública que deverá ser convocada, hoje vai ser posta em votação, e então a gente tem aí, eu acredito que o bom senso prevalecerá. Quero crer que o bom senso prevalecerá, né? Porque e aí eles fizeram uma nota, né? Em uma nota vazia que não deu muita resposta, ela é incongruente no seu formato, porque assim, no momento em que ela fala que vai haver controles e monitoramentos e não sei, ela termina nos assustando mais ainda, porque já é muito difícil, Joyce. Quando você fala da produção, ela tem licenciamento, é a única atividade que precisa de licenciamento, e a gente consegue fazer os licenciamentos porque os critérios são obedecidos, né?
Mas aí nós temos temor de mais travas e amarras burocráticas que encareçam o processo. Quer dizer, o produtor tem que estar liberado para produzir, para cuidar do manejo adequado, e são muitos formulários, é muito burocrático o processo, né? Então, nós temos um certo temor. Não vão proibir, tá? Não vão proibir, mas eles podem inserir critérios que dificultem a vida do produtor, entendeu? Então, a gente está nessa luta para que não nos incomode, que não criem problema. Uma coisa que esse pessoal precisa entender, Joyce, e acho que eles não entendem, por mais que seja repetido, o Estado não gera renda, o Estado não gera receita. Quem gera receita, quem gera o dinheiro, quem gira o dinheiro do país é o setor privado, né? É o setor produtivo. Então, por o Estado existir, o setor produtivo tem que estar andando bem, né? Você tem que diferenciar as responsabilidades e os papéis de cada um com muita clareza. Agora, quando o Estado começa a interferir demais no setor produtivo, ele é um tiro no pé, sabe? E a gente espera que esse pessoal caia na consciência e na razão e reveja isso dessa inclusão, e não só a tilápia, né? Nós temos o vanamei, nós temos eucalipto, nós temos pinos, nós temos laranja, enfim, é uma loucura. A braquiária está na lista. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só: você merece se sentir bem de novo, e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só: fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem, e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E sem contar, né, Marilza, que o Brasil inova em tecnologia para minimizar riscos ambientais aí na piscicultura. É um setor com inovação, com tecnologia. Sim, o Brasil exporta tecnologia, todo mundo é muito tecnificado, até porque hoje você tem um problema muito sério de mão de obra, né? Então você precisa, hoje você tem tecnologias que foram desenvolvidas a partir da necessidade do produtor. A Peixe SP faz um evento em que nós temos, acho que você está vendo ali atrás, 2 troféus, né, de um prêmio que a gente faz de inovação aquícola, em que a gente reconhece as boas iniciativas do setor que voltam favorecendo a criação e melhorando as condições de produção para o produtor. Acontece no evento AquiShow, que é itinerante, 2 anos em cada região com potencial produtivo, e assim, as inovações que acontecem ali e que são de observação mesmo, olha, isso aqui pode ser melhorado, o produtor vai lá
E ele desenvolve um sistema em que depois aí vem a pesquisa, a academia, tal, que aperfeiçoa, mas nós temos uma tecnificação que agrega um valor muito grande na atividade, né, na produção, no resultado financeiro da atividade, da tilapicultura. E a gente, então, assim, nós somos muito orgulhosos do que o setor privado faz pelo setor, entendeu? Porque é investimento, e todo investimento na tilapicultura brasileira é privado. O governo não nos auxilia, porque você precisa da licença ambiental, que é preciso ter a licença ambiental, e essa é uma outra dificuldade do setor, né? É muito demorado, é muito custoso, são parâmetros que não têm sentido que as empresas, né, licenciadoras pedem, que não tem necessidade do produtor de peixe que está na água, está comprovando aquele resíduo, porque, por exemplo, você vai pedir para o produtor medir coliforme fecal na água. O mamífero não produz coliforme fecal, pois isso é solicitado. Coliforme fecal, que o produtor tem que pagar o custo dessa análise, né? Quem produz coliforme fecal é mamífero, é boi, é gente, né? Esgoto doméstico. E aí a gente precisa aperfeiçoar muito e evoluir muito ainda para que nós tenhamos harmonia nessa produção e nesse desenvolvimento, entendeu? Que ainda está meio longe de conseguir. Você colocou aqui, né, as lutas que o produtor de tilápia vem enfrentando. O primeiro foi a importação lá do Vietnã, que era uma procedência duvidosa. Depois veio o tarifaço, que prejudicou muitos produtores. E agora essa que ninguém imaginava, é um absurdo, totalmente uma ideia totalmente descabida. Provavelmente tem algum interesse por trás, porque não faz sentido nenhum e coloca em risco aí os consumidores de tilápia, que já estão habituados aí com esse peixe. A gente espera realmente que prevaleça o bom senso. A votação foi adiada, já está prevista para dezembro, né, Marilza? Graças a Deus o setor tem bons pesquisadores, né, que contrapõem essa insanidade, enfim. Então, eles jogaram para o dia 27 de novembro esse contraponto aí, e vai ser dia 8 de dezembro a votação, que a gente espera que nós consigamos demover dessa intenção, porque vai ser uma coisa muito complicada. E assim, como é que se daria essa erradicação, Joyce? Por exemplo, você interditando fazendas produtoras de formas jovens, né? Então, o produtor não vai ter onde comprar, interdita, não pode comprar, não pode vender, e aí toda uma estrutura produtiva que está muito bem instalada em todo o Brasil e nas maiorias das bacias hidrográficas, né? E você tem uma questão, Joyce, que assim, o peixe que vai para a criação, ele é o macho, né? Então ele não se reproduz no meio ambiente. Ele não se reproduz. Aí tem aí umas coisas que falam, a tilápia está se reproduzindo no mar. Também não é verdade, porque a água, o sal da água, impede a tilápia de se reproduzir, entendeu? Então tem umas coisas assim que são invencionices ou achismos antigos que as pessoas não acompanharam as evoluções, os resultados das pesquisas. E é preciso que se tenha essa condição da gente sentar à mesa e a gente expor, mas as pessoas têm que estar de coração aberto para o que é fato, o que é realidade. E aí, o que a gente percebe um pouco, que é um pessoal, assim, muito fechado naquela forma de ver, naquele pensamento, e não está disposto a ouvir a argumentação que vem conflitar com o que ele pensa. Então, a gente pede só isso, sabe? Estejam de coração aberto para ouvir o que o setor tem a falar. Né? Isso é um apelo que o setor tem feito, né? Porque a razão e a racionalidade termina sendo a regra, né? O bom senso tem que prevalecer. Então, que estejam de coração aberto para ouvir o que o setor tem a falar, né? Que não precisam sair desse achismo, essa posição retrógrada, antiquada, que não se, vamos dizer, evoluiu, entendeu?
Se eles não conhecem e a Conabio está querendo mostrar serviço, que pelo menos ouça os especialistas do setor. Dezembro já está aí, mas até lá a gente espera também que ocorra essa audiência na Câmara, e a população tem que estar ciente dos absurdos que estão acontecendo, e a gente realmente torce aqui para o bom senso, e vamos acompanhar aqui o caso, hein, Mariusa? Espero voltar aqui com você em dezembro para a gente falar, mais uma etapa vencida. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada a você pela oportunidade para a gente esclarecer a realidade da situação, né? Porque a gente está muito superficial ultimamente, né, Joyce? A gente ouve a notícia, vê o título assim, nem lê o conteúdo e já forma um juízo de valor em relação àquela primeira informação. E a gente precisa ter você aí, o trabalho que vocês fazem maravilhoso, tá? Eu agradeço a você pela contribuição, pelo papel de cidadania, apesar do profissional que, acima de tudo, vocês têm aí, tá bom? Esse é o papel do jornalismo sério, né? Levar informação, levar conhecimento, e a força do agro está aqui para esses esclarecimentos. O Melhor do Brasil começa no campo, a gente se encontra amanhã.